Caso escandaloso. A Justiça Desportiva do Paraná decidiu que a vítima que reagiu a um episódio de injúria racial no futebol merece uma punição maior que o agressor. O caso que foi julgado nesta semana aconteceu no último dia 4 de outubro, no jogo entre Batel e Nacional, pela Taça Federação Paranaense de Futebol. O zagueiro PV, do Nacional, foi chamado de macaco pelo volante Diego, que jogava pelo Batel, e reagiu com um soco. A ofensa racista e a reação foram registradas pelas câmeras de transmissão da partida. O jogador que ofendeu PV teve o contrato rescindido e não joga mais pelo Batel. Os dois foram a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná. PV, o jogador ofendido, foi punido com 10 jogos de suspensão, sendo 4 pelo soco e outros 6 por ter sido acusado de cuspir no adversário. Diego, por sua vez, foi punido com 7 jogos de suspensão. Em vídeo nas redes sociais, PV disse que não compreende a decisão do tribunal. Estou tentando entender ainda essa decisão deles por pegar mais jogos do que o criminoso. Então, assim, meu sentimento é já era de impotência, agora ainda mais. Não me sentia amparado, queria entender realmente essa situação, essa sentença, na verdade, né? De pegar mais jogos do que quem cometeu o crime. Todos nós queremos entender. Olá, você está no canal Combate ao Racismo. Meu nome é André Pereira, como você está? Eu estou ótimo e desejo do fundo do meu coração que você esteja tão bem quanto eu, ou melhor. Este jogo aconteceu no último dia 4 de outubro de 2025, este ano ainda, pela Taça Federação Paranaense de Futebol, entre os times Batel e Nacional. Os dois times são do Paraná. É uma disputa de bola, igual você acabou de ver aí no vídeo antes, né? A cena que aconteceu da violência. O volante do Batel, chamado Diego, em uma disputa de bola, chamou o Paulo Vitor, mais conhecido como PV, o zagueiro do Nacional, chamou de macaco. O zagueiro do Nacional, o PV, é ofendido, entendeu? E com toda a razão, né, a pessoa se ofende, só uma pessoa preta sabe o que é passar por isso e ser chamado de macaco. Isso dói na alma. Então, o PV cuspiu na cara do Diego e em seguida deu-lhe um soco no seu rosto, o jogando no chão. Logo em seguida, o juiz soube do que o Diego falou e fez o sinal de racismo, que é os 2 braços cruzados assim. Ó. Quando você vê o juiz fazendo isso em campo, é porque houve alguma situação de racismo. E o jogo é paralisado. Depois de resolvido, o juiz dá início novamente no jogo. Vamos lá. Logo em seguida, quando o PV ele deu um soco no rosto do Diego, o PV foi expulso. O Diego, sendo o autor da ofensa racista, não foi expulso. E logo depois aconteceu esse julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva. A pena para o Diego, que ofendeu, que chamou o zagueiro PV de macaco, foi de 7 jogos de suspensão e mais 2.000 de multa. A pena para o PV, por ter cuspido e ter desferido um soco no rosto
do Diego, que foi a defesa dele no momento, foi de 10 jogos. Quer dizer, o agressor, né, que discriminou o zagueiro negro, chamando de macaco, que é injúria racial, foi condenado apenas a 7 jogos. Já o ofendido, que é o PV, foi condenado a 10 jogos de suspensão só porque reagiu à injusta agressão do Diego. Aí, gente, eu vou lá atrás, lá no século XIX, em 1800 e alguma coisa, quando os negros foram libertados pela Lei Áurea, né, passaram a não ser mais escravos, passaram a não mais trabalhar por obrigação, por comida e dormida. Logo após os negros serem libertados, um pouco antes de o negro ser libertado, o negro ele inventou, os escravos inventou e desenvolveu a capoeira. Mas para que a capoeira ela foi inventada e desenvolvida? Não foi à toa, tá, gente? A capoeira foi inventada e desenvolvida e aprimorada pelos negros como uma forma de se defender e de resistir à humilhação, de resistir à tortura e à opressão, de resistir aos açoites que os seus senhores mandavam o capitão do mato punir os negros com tamanha crueldade. E ao que aconteceu na época, o governo da época, a justiça, tornou a capoeira crime. Quer dizer, a única forma que o negro tinha de se defender, eles criminalizaram. Quer dizer, o negro podia ser humilhado, o negro podia ser morto, o negro podia ser torturado, chicoteado, mas não podia se defender. Poderiam cometer todos os crimes que fossem com os negros, mas os negros não podiam se defender desses crimes porque tudo aquilo que o negro fazia para se defender era considerado crime. Aí eu trago isso para hoje, entendeu? O que aconteceu, quer dizer, o fato que se assemelha ao século XIX, entendeu? A pena para o rapaz, o PV, que só se defendeu da discriminação, da agressão moral que sofreu com um soco no rosto do Diego, foi punido com mais rigor só porque se defendeu. Uma definição que eu dou para o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, o que eu tenho para dizer é uma vergonha. Uma vergonha, gente. Em pleno século XXI, nós ainda estamos vivendo como se estivesse lá no século XVIII. Enquanto outros países a lei evolui, aqui no nosso país continua atrasada. Continua atrasada. Quer dizer, o negro é punido por reagir à agressão de uma pessoa branca ou de qualquer pessoa que for. Uma vergonha. Mas é uma coisa boa que aconteceu, o zagueiro Diego, né, o zagueiro não volante Diego, que chamou o PV de macaco, ele foi demitido do clube. Ele foi demitido e que isso sirva de lição para ele, para a vida toda, que a cor da pele não nos define como pessoas boas ou ruins. Não é a cor da pele que diz como é que é o nosso caráter, né? O caráter de cada um é definido de acordo com o seu procedimento, é definido de acordo com a sua conduta. E esse Diego é um mau caráter, entendeu? É o cara que é racista,
né? O racista, ele começa a desferir o seu veneno de uma forma sutil, gente, tá? Sutil, até chegar a esse ponto explícito de revelar explicitamente todo o seu ódio contra uma pessoa negra. Mas se você gostou desse vídeo, eu lhe peço que você compartilhe, deixe o seu like e se inscreva para que fortaleça mais o nosso canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.